Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e eu vi hoje Caça-Fantasmas. Aliás, é curioso isso porque a versão de 84, o título em português era Os Caça-Fantasmas, então esse deveria ser As Caça-Fantasmas, mas eles preferiram tirar o artigo, fica só Caça-Fantasmas. Eu vi hoje então Caça-Fantasmas, é... que é o filme, a versão do Paul Feig com a Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones e Kate McKinnon, que são as quatro Caça-Fantasmas nessa nova versão, e é um filme que eu gostei bastante. Eu gostei bem do filme. Em primeiro lugar, o óbvio, né? Um filme que, assim que ele foi... Eu gosto quando eu tô... Eu acho que é importante, enfim, pelo menos para mim como cinéfilo, saber o menos possível sobre a produção dos filmes. Eu gosto sempre de ir assim, sem saber absolutamente nada. Muitas vezes sem sobre história, eu procuro não ver trailer, na medida do possível. Mas esse, assim que o projeto foi lançado, o rebuliço, né, a polêmica, a controvérsia em relação ao fato de ser uma versão protagonizada por mulheres foi tão grande que seria impossível não saber. E é uma coisa que inclusive acaba funcionando de uma maneira irônica, porque o filme incorpora essas críticas. Em alguns momentos do filme você vê claramente que tem algumas piadas que são feitas às custas em resposta a essa reação babaca e sexista de não pode ser mulher, caça-fantasma, vai arruinar a minha infância, que é uma coisa que sempre eu acho hilária quando alguém fala isso, vai arruinar a minha infância, enfim. É igual ali outro dia uma pessoa falando assim, se esse tipo de coisa que vai arruinar a sua infância, é porque a sua infância já foi uma ruína, não precisa mais arruinar, enfim. E a questão é que é interessante você ver essa versão nova de Caça-Fantasmas, porque você vê claramente assim que não faz diferença se é homem, não faz diferença se é mulher, o humor funciona da mesma maneira, a história funciona da mesma maneira. Claro que existem algumas piadas que são específicas do fato de serem quatro mulheres. Mas na maior parte do tempo isso é irrelevante. O que importa é que a gente tem quatro atrizes muito boas num filme em que elas fazem as heroínas. E o que eu gosto no filme particularmente, primeiro que ele tem um senso de humor muito bom. O Paul Feig eu acho que é uma das grandes descobertas dos últimos 10 anos em relação à comédia em Hollywood. Principalmente o fato dele se concentrar tanto em mulheres, em comédias protagonizadas por mulheres, que tem uma geração fantástica para ele trabalhar, começando da própria Melissa McCarthy, que já fez várias parcerias. E o filme, como eu falei, ele não só tem um senso de humor muito bom, mas ele não é necessário. O filme não fica convidando comparações com o original. Embora, claro, ele faça algumas homenagens ao filme original, que é inevitável. Quando você está trabalhando com um filme que é um filme tão estabelecido como Os Caça-Fantasmas, você ignorar completamente o original é uma besteira. Então existem algumas homenagens assim que eu acho que são pontuais, são muito legais, quase como se você estivesse fazendo uma cena de cabeça para a mitologia, né, como é que surgiu um bordão, ou surge o logotipo, ou surge a música, ou um verso que é citado aqui de uma maneira tangencial. Eu gosto disso. Mas no que importa, vamos dizer assim, que é o fato da personalidade das quatro caça-fantasmas, o filme estabelece uma originalidade própria, um universo próprio. Elas são completamente diferentes dos quatro originais. Não tem aquela tentativa de tentar imitar. Olha, um vai ser o Peter Venkman, o outro vai... Não, né? Um personagem vai ser o personagem do Bill Murray, o outro do Dan Aykroyd, o outro do Harold Ramis, o outro do Ernie Hudson. Não, são personagens completamente diferentes, com personalidades diferentes e, de certa maneira, ter funções diferentes na história. Se o original, por exemplo, é inevitável... Eu acho que o Caça-Fantasma de 84... ele tem uma das melhores interpretações cômicas da história do cinema, que é o Bill Murray. É impressionante o Bill Murray naquele filme. Não, ele usa a persona, é o filme que melhor usou, ele e o Feitiço do Tempo, que usaram a persona irônica, sarcástica, meio do tipo, eu sou superior a você e tô sempre rindo de você, embora você às vezes não perceba. O Caça-Fantasma e o Feitiço do Tempo usaram muito bem isso. Então, nesse caso desse novo filme, o filme não tem um que se destaque, embora a personagem da Kate McKinnon, que é a inventora dos gadgets todos que eles vão usar, para mim seja seja realmente um destaque. Mas dentro da dinâmica do grupo, não. As quatro são igualmente importantes
Em alguns momentos uma vai ser escada da outra e tal. O interessante também é que esse filme, embora obviamente ele seja uma comédia, o elemento de horror dele eu acho que é até mais eficiente do que o original. Os fantasmas, por exemplo, são bem mais assustadores nessa versão do que na versão original. E as sequências de ação também são mais intensas, principalmente um combate no clímax, sem dar spoiler, que ele é bem mais intenso do que no original. De modo geral, eu gostei do filme. Eu acho que do ponto de vista de comédia, ele tem algumas barrigas, alguns momentos, algumas piadas que realmente não funcionam, mas a dinâmica entre elas é muito boa. O filme tem realmente várias boas risadas. O clima, a atmosfera leve que ele cria. Realmente eu gostei bastante dessa versão do Caça-Fantasmas. E um detalhe, acho que pouquíssimas vezes eu fiz isso, acho que uma ou duas vezes, e essa vai ser uma delas. Eu vou recomendar a versão 3D do filme. O Paul Feig fez um negócio muito interessante nas versões 3D, que é o filme no cinema ele vem em letterbox. Letterbox é quando você vai ver um filme na televisão, ele tem a barrinha preta em cima e embaixo. Esse filme tem isso no cinema. Para quê? Para que ele possa fazer efeitos 3D de pessoas saindo do letterbox, como se estivesse realmente saindo da tela de cinema. Eu gostei desse efeito. Eu acho que é um efeito que funciona de uma maneira bem interessante. Eu gosto disso quando o diretor busca brincar com a linguagem, em vez de simplesmente tentar usar como um recurso técnico para poder vender ingresso mais caro. Enfim, eu vou escrever sobre o filme, e aí com mais detalhes, mas de início eu já posso falar que eu fiquei satisfeito com As Caça-Fantasmas. E é isso. Um grande abraço, bons filmes.